Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de redação, é a nossa aula de número 1 e o tema da aula de hoje é descrição, narração e dissertação. Texto descritivo. A descrição é um retrato verbal, então para que esse tipo de texto seja bem sucedido, deve ser capaz de fazer com que o leitor visualize o que ou quem está sendo descrito. Exemplo: a cidade é pequena e pacata. Lá todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas lojas, uma escola, uma igreja e uma praça. Descrição objetiva e subjetiva. Vamos ver primeiro um exemplo de descrição objetiva. A casa é pequena, nela há somente um dormitório, um banheiro, sala, cozinha e uma área de serviço. O jardim, embora também seja pequeno, é bonito e repleto de flores. Agora vamos ver a descrição subjetiva. A casa é pequena, nela há somente meu aconchegante cantinho de dormir, um banheiro, sala para acolher meus amigos quando me presenteiam com sua visita. Há também o meu terror, a cozinha. É nela que fica o fantasma das calorias, a geladeira. A área de serviço é o beco do trabalho. O jardim é um encanto, lindo e colorido. Então, nós temos que a descrição objetiva é aquela em que o observador apresenta o tema núcleo de maneira impessoal, empregando a representação fiel ao aspecto exterior. Descrição subjetiva é aquela em que o observador apresenta o tema núcleo de maneira pessoal, empregando a imaginação e externando suas impressões pessoais. Pessoal, vamos fazer alguns exercícios para a gente ir treinando o que a gente acabou de ver. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer hoje é da ETEC, segundo semestre de 2010. A questão na prova era a questão 48. Considere o trecho. A casa deve ter sido imponente, 6 enormes janelas laterais, uma espaçosa e comprida varanda, voltada para um extenso terreno, onde houve algum dia um pomar e um jardim. 2 bancos de alvenaria protegidos por 4 colunas sugerem a existência de uma pérgola. Trata-se de um trecho descritivo, em que o autor constrói para o leitor uma imagem visual da antiga casa paulistana. Então a melhor alternativa é a alternativa B, que responde à questão. Exercício 2. Para mim, a banana é bem mais que aquela fruta amarela, perfumada, de polpa alva, macia e saborosa, que se apresenta numa abundância nababesca em cachos e pencas. O aspecto, o sabor, o perfume da banana estão indissoluvelmente associados com minha infância longínqua na terra nórdica de onde eu vim, nas praias do Mar Báltico. No parágrafo, ao se referir à mais brasileira das frutas, a escritora faz uma descrição subjetiva da fruta, consequência de recordações significativas para a narradora. Então, melhor alternativa B, beleza? Então, é uma descrição subjetiva da fruta, né? Já que ela fala que a polpa é alva, macia e saborosa, né? Sempre que ela gosta da fruta, assim como ela poderia não gostar, né? Então a gente percebe aí que é uma descrição subjetiva. Exercício 3. É um exercício da ETEC, primeiro semestre de 2015. Há um vilarejo ali onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa vê o horizonte deitar no chão para acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal.
peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá. Palestina, Xangri-Lá. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos e essa canção. Tem um verdadeiro amor para quando você for. Podemos afirmar que o trecho apresentado é predominantemente descritivo, pois representa por meio de palavras as características de ambientes e seres. Narração é o relato de acontecimentos reais ou fictícios com a participação de personagens cuja ação é contada por um narrador. Em uma narrativa pode haver vários elementos, entre eles fatos, acontecimentos que são relatados constituindo um enredo, personagens, pessoas que vivem os fatos narrados, podendo ter uma importância principal ou secundária. Ambiente, lugar ou cenário onde acontecem os fatos. Tempo representa o espaço cronológico, ou seja, o período ou a época em que a história se passa. Há, às vezes, a mistura dos tempos, passado e presente. Narrador. O fato pode ser contado em primeira pessoa, o narrador participa dos acontecimentos, ou em terceira pessoa, o narrador observa as ações dos personagens de fora, como narrador onisciente, que tudo sabe. Foco narrativo. A narração dos fatos é feita de acordo com a ótica do narrador. Narração em primeira pessoa é aquela em que o narrador participa do enredo, sendo o personagem atuante. Isso constitui o foco narrativo, ou ponto de vista em primeira pessoa. Narração em terceira pessoa, narrador observador. É o que serve de intermediário entre o episódio e o leitor, mas não tem ciência das ações e pensamentos dos personagens. Narrador em terceira pessoa, narrador onisciente. Situação em que o narrador observa de fora os acontecimentos, tendo ciência de todas as ações e pensamentos dos personagens. Conhece também o lado psíquico de seus personagens, antepondo-se às suas ações. Narração objetiva é aquela feita de maneira mais impessoal e direta, geralmente em terceira pessoa. Narração subjetiva é aquela na qual o narrador se envolve emocionalmente com os fatos, oferecendo um ponto de vista particular. Narração. Romance, em geral, é um tipo de texto que possui um núcleo principal, mas não possui apenas um núcleo. Outras tramas vão se desenrolando ao longo do tempo em que a trama principal acontece. Novela, muitas vezes confundida em suas características com o romance e com o conto. É um tipo de narrativa menos longa que o romance, possui apenas um núcleo, ou em outras palavras, a narrativa acompanha a trajetória de apenas uma personagem. Conto é um gênero textual que apresenta um único conflito. Há poucos personagens, além de tempo e espaço reduzidos. A linguagem pode ser formal ou informal. Crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Por isso, com o passar do tempo, ela pode perder sua validade, ou seja, ficar fora do contexto. Fábula é um gênero narrativo popular que retrata ideias morais do homem comum. Geralmente tem animais como personagens, é curta e termina com uma mensagem moral. Anedota é um tipo de texto produzido com o objetivo de motivar o riso.
É geralmente breve e depende de fatores como entonação, capacidade oratória do intérprete e até representação. Nota-se então que o gênero se produz na maioria das vezes na linguagem oral, sendo que pode ocorrer também em linguagem escrita. Lenda é uma história fictícia a respeito de personagens ou lugares reais. Sendo assim, a realidade dos fatos e a fantasia estão diretamente ligadas. A lenda é sustentada por meio da oralidade, torna-se conhecida e só depois é registrada através da escrita. O autor, portanto, é o tempo, o povo e a cultura. Normalmente fala de personagens conhecidas, santas ou revolucionárias. Vamos fazer agora uns exercícios. Exercício 4, segundo semestre da prova DTEC de 2015. A Estranha Passageira, de Stanislau Ponte Preta. O senhor sabe? É a primeira vez que eu viajo de avião. Estou com 0 hora de voo. E riu nervosinha, coitada. Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isto iria fazer-lhe bem. Lá se foi a oportunidade de ler o romance policial que eu comprara no aeroporto, para me distrair na viagem. Suspirei e me fiz de educado, respondendo que estava às suas ordens. Afinal, estava ali pronta para viajar. Os outros passageiros estavam já se divertindo às minhas custas, a zombar do meu embaraço ante as perguntas que aquela senhora me fazia aos berros, como se estivesse em sua casa entre pessoas íntimas. A coisa foi ficando ridícula. Para que esse saquinho aí? Foi a pergunta que fez, em um tom de voz que parecia que ela estava no Rio e eu em São Paulo. É para a senhora usar em caso de necessidade, respondi baixinho. Tenho certeza que ninguém ouviu minha resposta, mas todos adivinharam qual foi, porque ela regalou os olhos e exclamou: Uai, as necessidades nesse saquinho? No avião não tem banheiro? Alguns passageiros riram, outros por fineza fingiram ignorar o lamentável equívoco da incômoda passageira de primeira viagem. Mas ela era um azougue. Azougue significa indivíduo que expressa ligeireza, quem é muito rápido. E não parava de badalar. Olhava para trás, olhava para cima, mexia na poltrona e quase levou um tombo, quando puxou a alavanca e empurrou o encosto com força, caindo para trás, esparramando embrulhos por todos os lados. O comandante já esquentara os motores e a aeronave estava parada, esperando ordens para ganhar a pista de decolagem. Percebi que minha vizinha de banco apertava os olhos e lia qualquer coisa. Logo veio a pergunta: quem é essa tal de emergência que tem uma porta só para ela? Expliquei que emergência não era ninguém. A porta é que era de emergência, isto é, em caso de necessidade, saia-se por ela. Madama sossegou e os outros passageiros já estavam conformados com o término do show. Mesmo os que mais se divertiam com ele resolveram abrir jornais, revistas ou se acomodarem para tirar uma pestana durante a viagem. Foi quando Madama deu o último vexame. Olhou pela janela. Ela pedira para ficar do lado da janelinha para ver a paisagem e gritou: Puxa vida! Todos olharam para ela, inclusive eu. Madama apontou para a janela e disse: Olha lá embaixo!
Eu olhei e ela acrescentou: como nós estamos voando alto, moço. Olha só, o pessoal lá embaixo parece formiga. Suspirei e lasquei. Minha senhora, aquilo são formigas mesmo. O avião ainda não levantou o voo. De acordo com as características dessa crônica, é correto afirmar que se trata de um texto. Então, melhor alternativa, alternativa B. Narrativa, pois conta em primeira pessoa um fato que pode ser verídico ou fictício. 5. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero narrativo. Alternativa C, alternativa correta. 6. São características do gênero narrativo. Então, melhor alternativa, alternativa C. O gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, o clímax e o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e as personagens. 7. Leia o texto e a seguir classifique-o de acordo com o gênero. O lobo e o leão. Um lobo que acabara de roubar uma ovelha, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão que o melhor seria levá-la para longe do curral, para que, enfim, fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição, sem o indesejado risco de ser interrompido por alguém. No entanto, contrariando a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo, quando no caminho ele cruzou com um poderoso leão, que, sem muita conversa, de um só bote lhe tomou a ovelha. O lobo, contrariado, mas sempre mantendo uma distância segura do seu oponente, disse em tom injuriado, com uma certa dose de ironia: você não tem o direito de tomar para si aquilo que por direito me pertence. O leão, sentindo-se um tanto ultrajado pela audácia do seu concorrente, olhou em volta. Mas como o lobo estava longe demais e não valia a pena ou inconveniente de persegui-lo, apenas para lhe dar uma merecida lição, disse com desprezo: como pertence a você? Você por acaso comprou ou por acaso terá o pastor lhe dado como presente? Por favor, me diga como você a conseguiu. Então aqui é um gênero narrativo, né, que é uma fábula, beleza? Que é mais curta, utiliza às vezes animais com os personagens e tem um fundo moral. 8. A mulher do vizinho. Contaram-me que na rua onde mora ou morava um conhecido e antipático general de nosso exército, morava ou mora também um sueco cujos filhos passavam o dia jogando futebol com bola de meia. Ora, às vezes acontecia cair a bola no carro do general e um dia o general acabou perdendo a paciência. Pediu ao delegado do bairro para dar um jeito nos filhos do sueco. O delegado resolveu passar uma chamada no homem e intimou-o a comparecer à delegacia. O sueco era tímido, meio descuidado no vestir e pelo aspecto não parecia ser um importante industrial, dono de grande fábrica de papel ou coisa parecida, que realmente ele era. Obedecendo a ordem recebida, compareceu em companhia da mulher à delegacia e ouviu calado tudo o que o delegado tinha a dizer-lhe. O delegado tinha a dizer-lhe o seguinte: o senhor pensa que só porque o deixaram morar neste país pode logo ir fazendo o que quer?
Nunca ouviu falar em uma coisa chamada autoridades constituídas? Não sabe que tem de conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma coisa chamada Exército Brasileiro que o senhor tem de respeitar? Que negócio é este? Então é ir chegando assim, sem mais nem menos, e fazendo o que bem entende? Como se isso aqui fosse a casa da sogra? Eu ensino o senhor a cumprir a lei. Ali no duro, Duralex, seus filhos são uns moleques. E outra vez que eu souber que andaram incomodando o general, vai tudo em cana. Morou? Sei como tratar gringos feito senhor. Tudo isso com voz pausada, reclinado para trás, sob o olhar de aprovação do escrivão a um canto. O sueco pediu com delicadeza licença para se retirar. Foi então que a mulher do sueco interveio. Era tudo o que o senhor tinha a dizer a meu marido? O delegado apenas olhou-a espantado com o atrevimento. Pois então, fique sabendo que eu também sei tratar tipos como o senhor. Meu marido não é gringo, nem meus filhos são moleques. Se por acaso incomodaram o general, ele que viesse falar comigo, pois o senhor também está me incomodando. E fique sabendo que sou brasileira, sou prima de um major do exército, sobrinha de um coronel e filha de um general. Morou? Estarrecido, o delegado só teve forças para engolir em seco e balbuciar humildemente: "Da ativa, minha senhora." E, ante a confirmação, voltou-se para o escrivão, erguendo os braços, desalentado: "Da ativa, motinha, sai dessa." Sobre o texto de Fernando Sabino, é correto afirmar que se trata de um texto do tipo. Então aqui melhor alternativa B. Conto. Exercício 9. A primeira provocação. A primeira provocação ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou, mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas, e não como ele, em uma toca, aparado só pelo chão. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram, depois do leite da mãe. Uma porcaria, não reclamou porque não era disso. Outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos, por doença e falta de atendimento. Não gostou nada daquilo, mas ficou firme, era de boa paz. Foram-lhe provocando por toda a vida. Não podia ir à escola, porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, gostava da roça, mas aí lhe tiraram a roça. Na cidade, para onde teve que ir com a família, era provocação de tudo que era lado. Resistiu a todas. Morar em barraco, depois perder o barraco, que estava onde não podia estar, ir para um barraco pior, ficou firme. Queria um emprego, só conseguiu um subemprego. Queria casar, conseguiu uma submulher. Tiveram subfilhos, subnutridos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila. E a ajuda não ajudava, estavam lhe provocando. Gostava da roça, o negócio dele era a roça. Queria voltar para a roça. Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. Terra era o que não faltava. Passou anos ouvindo falar em reforma agrária, em voltar a terra, em ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo, concluiu que era provocação, mais uma. Finalmente ouviu dizer
que desta vez a reforma agrária vinha mesmo, para valer, garantida. Se animou, se mobilizou, pegou a enxada e foi brigar pelo que pudesse conseguir. Estava disposto a aceitar qualquer coisa, só não estava mais disposto a aceitar provocação. Aí ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou. Na 10ª provocação reagiu e ouviu espantado as pessoas dizerem horrorizadas com ele: violência não. A partir da análise das características do texto de Luiz Fernando Veríssimo, podemos afirmar que se trata de um texto do tipo crônica. Discurso é a atividade comunicativa entre interlocutores que apresenta sentido e está inserida em dado contexto. Há 3 tipos de discurso: direto, indireto e indireto livre. Discurso direto constitui a técnica do diálogo. Estrutura-se normalmente com a precedência de 2 pontos e inicia-se após um travessão. O narrador reproduz literalmente a fala do personagem. Normalmente a fala é introduzida por um verbo de elocução: dizer, responder, falar, perguntar, pedir, etc. Exemplo: Ana olhou para a classe e indagou: vocês estudaram para a prova? Discurso indireto: o narrador conta o que os personagens disseram, transcrevendo a fala deles. Exemplo: depois um aluno pediu que ela deixasse a prova para a aula seguinte. Discurso indireto livre: é uma mescla do discurso direto com o indireto, proporcionando um movimento interno da fala, o monólogo interior. Consiste na fusão da fala do narrador com a do personagem, sem verbo de elocução. Exemplo: se me acompanhares, farei de ti a mais feliz das criaturas. Era essa a promessa do guerreiro. Observe a mistura da terceira pessoa, era, com a primeira pessoa, farei. Esse tipo de discurso é muito usado pelos autores modernos em suas narrativas, porque confere maior ritmo e fluência ao texto, ao dispensar indicações gráficas. Exercício 10. É da ETEC do 2º semestre de 2010. Na questão dessa prova foi a questão 49. Reconheça o discurso empregado na frase a seguir: vou construir aqui a casa que meus netos e bisnetos vão amar. Então aqui a gente tem o discurso direto, em que se revela o otimismo da personagem com a construção da casa que abrigará sua família. Exercício 11 é da ETEC do 2º semestre de 2015. Ela diz o seguinte: leia os fragmentos para responder a questão. O senhor sabe? É a primeira vez que eu viajo de avião. Estou com 0 hora de voo. Então aqui a gente tem o discurso direto, né? Que, iniciado por travessão. Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isto iria fazer-lhe bem. Aqui a gente tem o discurso indireto. E ela acrescentou: como nós estamos voando alto, moço. Então aqui a gente tem que é discurso direto, indireto e direto. Então melhor alternativa C. Exercício 12. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina. Achou-se isolado, sozinho num mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú de folha.
O narrador desse texto mistura-se de tal forma a personagem que dá a impressão de que não há diferença entre eles. A personagem fala misturada à narração. Esse discurso é chamado... Então temos aqui que a melhor alternativa é a alternativa A, discurso indireto livre. Já que neste tipo de discurso há uma mistura entre o discurso direto e o discurso indireto. Exercício 13. Sobre o discurso indireto é correto afirmar exceto. A. No discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. Verdadeiro. B. O narrador é o porta-voz das falas e dos pensamentos das personagens. Verdadeiro também. C. Normalmente é escrito na terceira pessoa, as falas são iniciadas com o sujeito, mais o verbo de elocução seguido da fala da personagem. Verdadeiro. D. No discurso indireto, as personagens são conhecidas através de seu próprio discurso, ou seja, através de suas próprias palavras. Aí está errado. Daí seria o discurso direto. 14. Faça a associação entre os tipos de discurso e assinale a sequência correta. 1. Reprodução fiel da fala da personagem é demarcada pelo uso de travessão, aspas ou dois pontos. Nesse tipo de discurso, as falas vêm acompanhadas por um verbo de elocução, responsável por indicar a fala da personagem. Então aqui é o discurso direto. 2. Ocorre quando o narrador utiliza as próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. Então aqui é o discurso indireto. 3. Tipo de discurso misto no qual são associadas as características de dois discursos para a produção de outro. Nele, a fala da personagem é inserida de maneira discreta no discurso do narrador. Então aqui é discurso indireto livre. Então, melhor alternativa é a alternativa B de bola, beleza? Então aqui seria o 2, aqui seria o 3 e aqui seria o 1. Dissertação é a exposição de ideias elaboradas por um argumentador sobre determinado tema, a fim de convencer o interlocutor. A estrutura padrão do texto dissertativo compõe-se de uma introdução que apresenta a tese, isto é, a ideia principal do texto, um desenvolvimento que detalha essa tese e uma conclusão que retoma os principais pontos vistos e muitas vezes apresenta uma solução para o problema debatido. Introdução. A dissertação deriva de uma determinada tese, tomada de posição diante de um tema, ideia núcleo do texto, que será desenvolvida nos parágrafos seguintes. Como a tese, em geral, é apresentada logo na introdução e continua a ser trabalhada ao longo do texto, identificá-la ajuda a perceber a coerência do que se está lendo e não perder de vista o fio condutor. Na introdução, o autor do texto dissertativo, o argumentador, pode fazer uma pergunta ao leitor, que será respondida no desenvolvimento, ou apresentar um exemplo do assunto a ser analisado. Desenvolvimento. Nessa parte, os argumentos necessários para defender e justificar a tese proposta na introdução devem ser inseridos com coerência e coesão. Faz-se uma seleção de aspectos ou detalhes particulares que ampliam e explicam a ideia núcleo do texto, de forma ordenada. Geralmente, utiliza-se um parágrafo para cada argumento. No entanto, essa não é uma regra obrigatória. Podem ser desenvolvidos tantos parágrafos quanto forem necessários para que a tese seja bem apresentada. No desenvolvimento, em geral, comprova-se o que foi abordado na introdução
Incluem-se dados, informações e argumentos para expor o ponto de vista e converge-se para a conclusão. Conclusão. Nessa última parte, retoma-se a ideia núcleo apresentada na introdução e desenvolvida no texto. Recapitulam-se as ideias do desenvolvimento, dando um arremate aos argumentos expostos no decorrer do texto. A conclusão de uma dissertação pode ser uma síntese das ideias presentes no desenvolvimento ou apresentar uma nova solução do problema proposto, podendo até mesmo surpreender o leitor com algo inusitado. Exercício 15. Leia os trechos a seguir, analisando o tipo de texto que apresentam, de acordo com os seguintes critérios. Descritivo, retrata características e propriedades de um objeto. Narrativo, relata um fato ou acontecimento. E dissertativo, discute e comenta um assunto a partir de um ponto de vista. 1. Diz Gondim da Fonseca que quando Santos Dumont iniciou a sua aprendizagem em planadores, já eles existiam há bastante tempo. Chamavam-se aeroplanos, planadores aéreos. Daí a confusão que mais tarde se estabeleceu no público de terem sido outros e não ele os primeiros a voar em aeroplano. Se os planadores passassem a chamar-se motoplanos ao aplicar-lhes Santos Dumont pela primeira vez um motor a petróleo, como sucedeu com as bicicletas, que passaram a chamar-se motocicletas, todo o mal-entendido se eliminaria. Um dos erros do aeronauta foi essa minúcia, aparentemente sem importância, não mudar o nome do planador quando ele evolui de categoria e voou sozinho. Então, aí a gente tem uma discussão histórica de quem inventou o avião. Para os americanos, quem inventou o avião foram os irmãos Wright, enquanto que para os brasileiros foi Santos Dumont. Então o texto diz que se Santos Dumont colocasse o nome de aeromotor ao invés de aeroplano, essa dúvida histórica estaria acabada, ficando claro que quem inventou o avião foi Santos Dumont. Então aqui a gente tem um exemplo de texto dissertativo, beleza? 2. Afinal, chega o dia 23 de outubro de 1906. Santos Dumont se pôs então a campo, sua alegria era concorrer. Santos Dumont, às 8h30, diante da comissão reunida e de grande público que invadia o campo de treino de Bagatelle, tentaria voar como os pássaros. Houve, porém, uma pequena falha, e a prova fora transferida para a tarde. Então aqui a gente tem um exemplo de texto narrativo no 2. 3. As asas do 14 bis são fixadas por uma quilha armada, levando na sua extremidade de frente um leme formado de uma célula análoga às das asas e podendo mover-se em todos os sentidos. Na extremidade posterior da quilha se acha a hélice, acionada por um motor Levasseur de 24 cavalos. Então, aqui é um texto descritivo. Assinale a alternativa que indica o tipo de texto de 1, 2 e 3. Então, é dissertativo, narrativo e descritivo. Melhor alternativa, alternativa E. 16. Texto próprio para quem quer expor opiniões ou persuadir de alguma coisa, no qual se emprega o abstrato, conceitos, ideias, concepções. Tipo de texto que tem por objetivo influenciar o leitor interlocutor com posicionamentos elencados através de uma cuidadosa ordenação lógica. Estamos falando da dissertação. Então, melhor alternativa, alternativa E. 17. Sobre as características do texto dissertativo, podemos afirmar que
Então, aqui há. Suas principais características são contar uma história ou narrar algum acontecimento verídico ou não. Então, aqui é o texto narrativo. B. Apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva. Aqui é o texto descritivo. C. Tem por finalidade instruir o leitor, interlocutor, por isso o predomínio dos verbos no infinitivo. Texto instrucional. D. Texto da opinião, no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Aqui seria o texto dissertativo. Então, melhor alternativa D. Exercício 18. Internet e a importância da imprensa. Este artigo não é sobre a pornografia no mundo virtual, nem tampouco sobre os riscos de as redes sociais empobrecerem o relacionamento humano. Trata de um dos aspectos mais festejados da internet. O empoderamento, fortalecimento do cidadão proporcionado pela grande rede. É a primeira vez na história em que todos ou quase todos podem exercer a sua liberdade de expressão, escrevendo o que quiserem na internet, de forma instantânea. O que cada um publica está virtualmente acessível aos 5 continentes. Tal fato inimaginável décadas atrás vem modificando as relações sociais e políticas. Diversos governos caíram em virtude da mobilização virtual. Notícias antes censuradas são agora publicadas na rede, etc. Há um novo cenário democrático mais aberto, mais participativo, mais livre. E o que pode haver de negativo nisso tudo? A facilidade de conexão com outras pessoas tem provocado um fenômeno social. Com a internet, não é mais necessário conviver e conversar com pessoas que pensam de forma diferente. Com enorme facilidade, posso encontrar indivíduos iguais a mim, por mais minoritária que seja a minha posição. O risco está em que é muito fácil aderir ao seu clube e, por comodidade, quase sem perceber, ir se encerrando nele. Não é infrequente que dentro dos guetos, físicos ou virtuais, ocorra um processo que desemboca no fanatismo e no extremismo, em razão da ausência de diálogo entre posições diversas. O ativismo na internet nem sempre tem enriquecido o debate público. O empowerment digital é frequentemente utilizado apenas como um instrumento de pressão, o que é legítimo democraticamente, mas não raras vezes cruza a linha para se configurar como intimidação, o que já não é tão legítimo assim. A internet, como espaço de liberdade, não garante por si só a criação de consensos, nem o estabelecimento de uma base comum para o debate. Evidencia-se aqui um ponto importante. A internet não substitui a imprensa, pelo contrário, esse fenômeno dos novos guetos põe em destaque o papel da imprensa no jogo democrático. Ao selecionar o que se publica, ela acaba sendo um importante moderador do debate público. Aquilo que muitos poderiam ver como uma limitação é o que torna possível o diálogo ao criar um espaço de discussão em um contexto de civilidade democrática, no qual o outro lado também é ouvido. A racionalidade não dialogada é estreita, já que todos nós temos muitos condicionantes que configuram o nosso modo de ver o mundo. Sozinhos nunca somos totalmente isentos, temos sempre um determinado viés. Em uma época de incertezas sobre o futuro da mídia, aí está um dos grandes diferenciais de um jornal em relação ao que simplesmente é publicado na rede.
Imprensa e internet não são mundos paralelos, comunicam-se mutuamente, o que é benéfico a todos. No entanto, seria um empobrecimento democrático para um país se a primeira página de um jornal fosse simplesmente o reflexo da audiência virtual da noite anterior. Nunca foi tão necessária uma ponderação serena e coletiva do que será a manchete no dia seguinte. O perigo da internet não está propriamente nela. O risco é considerarmos que, pelo seu sucesso, todos os outros âmbitos devam seguir a sua mesma lógica, predominantemente quantitativa. O mundo contemporâneo, cada vez mais intensamente marcado pelo virtual, necessita também de outros olhares, de outras cores. A internet, mesmo sendo plural, não tem por que se tornar um monopólio. Texto de Cavalcante, N. da Rocha, Jornal O Estado de São Paulo, 12/5/2014, com adaptações. Pelas características da organização do discurso a respeito do texto, pode-se afirmar que se trata de uma dissertação de caráter argumentativo, pois faz a defesa de uma tese com base em argumentos, numa progressão lógica de ideias com o objetivo de persuasão. Pessoal, então você pode ter visto o texto dissertativo, pode concordar ou não com as ideias do texto, beleza? Aí que está a importância do texto dissertativo, que é o debate de ideias, né? E saber expô-las. Por exemplo, no texto anterior, nem tudo que foi falado você pode levar em consideração ou não, beleza? Mas é importante ver argumentos diferentes para você formar sua própria opinião. Pessoal, então a aula de hoje foi mais uma introdução dos textos descritivos, narrativos e dissertativos. Tenta dar uma olhada na prova do ano anterior que você vai prestar, beleza? Se a prova pedir para você fazer um texto, então é importante ver as outras aulas de redação. Se na prova de vocês não pedir para fazer texto nenhum, então só essa aula é mais do que suficiente para vocês irem bem. Se cair alguma questão sobre descrição, narração e dissertação. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.